Aula 3 de gramática, né? Hoje é dia 23. Então, pessoal, hoje a gente vai ver crase, né? Então, o que é a crase? A crase, ela é a fusão de duas vogais iguais, então o A e o A, tá? Representa-se graficamente pelo acento grave. Então, o acento grave aí, pessoal, é para este lado aí, tá? Porque o acento que é pro outro lado é o acento agudo, é diferente, tá? Esse acento é o da crase, é o acento grave, tá bom? Tomem cuidado com isso. Então, na crase eu tenho o A, que é uma preposição, mais um A, que é um artigo. Então, para não ficar lá na frase A e A, eu tenho a crase, certo? Então, A, esse acentinho grave, que significa que eu tenho dois As aí, certo? E o que é preposição, pessoal? Para que ela serve primeiro, né? Mais para frente a gente vai ter aula de preposição, mas eu vou só resumir aqui para vocês terem uma noção. Então, a preposição, a função dela é fazer a junção, de ligar dois termos da oração, dois termos de uma frase, certo? Então, essa é a função da preposição. E aí eu vou ter uma preposição e um artigo. Então, quais são as preposições? Eu tenho a preposição a, ante, após, até, com, contra, para, entre, em, por, tá? Tenho várias aí, etc. E mais para frente a gente vai ver isso aí, só para vocês terem uma noção do que é preposição e para que ela serve. Então, vamos continuar. Quando que a crase ela é obrigatória? Então, vou ver lá a letrinha A e vou colocar a crase. Quando, né? Então, haverá crase no A colocado diante de palavra do gênero feminino, ou seja, diante de uma palavra feminina. Então, aí eu tenho um macete, tá, pessoal? Por exemplo, eu tenho lá, dirigiu-se à cidade. Vamos supor que eu não sei se tem crase. Então, como eu vou saber? Se eu trocar essa palavra feminina, cidade, né? Uma palavra feminina, eu falo a cidade. Se eu trocar por uma palavra masculina, o trabalho, por exemplo, o trabalho é uma palavra masculina. E couber o ao, tá? Eu sei que vai ter crase no feminino. Então, façam essa troca aí, que é um macetezinho, tá? Um artifício aí que tem para saber se tem crase ou não. Então, olha lá, quando eu fizer a troca por uma palavra masculina, se encaixar o ao para o masculino, então terá crase no feminino. Por quê? Porque o a aqui, ele é uma preposição. E o ele é um artigo masculino. Então, se eu tenho aqui uma preposição e um artigo, no feminino eu vou ter crase. Porque para ter crase eu preciso ter o quê? Uma preposição e um artigo, certo? Então, eu vou saber que no feminino eu tenho uma crase aí, certo? Então, ó, aqui dirigiu-se. Esse verbo dirigiu-se, ele pede uma preposição. Então, tem a preposição. E cidade, uma palavra feminina, e ela pede um artigo. Então, eu tenho a crase, certo? Por isso, eu tenho a crase aí neste caso, e dá para eu usar também esse artifício aí do ao, para facilitar. Eu uso crase também em nomes geográficos. Como assim? Em nomes geográficos? Nomes de lugares, tá, pessoal? Então, tenho aí, ó. Fui à Bahia. Também tem um artifício aí para poder ajudar. Se eu trocar por Pará, eu sei que tem crase. Se eu trocar por para, eu sei que não tem crase. Já vou explicar por quê, tá? Então, ó, vou à Bahia. Vou para a Bahia, eu digo, certo? Então, tem crase. Vou a Santos. Vou para Santos. Eu não falo vou para a Santos, certo? Eu falo vou para Santos. Aí dá sentido, né? Então aqui eu não tenho crase. Por quê? Para ter crase, eu não preciso ter uma preposição e um artigo. Então, só aqui no caso de cima que eu tenho uma preposição e um artigo. Tenho a preposição para e o artigo a. Aqui embaixo eu só tenho a preposição. Só com preposição não tem crase, tá? Então, por isso aqui, ó, vou à Bahia, eu troco aqui, uso um macetezinho aqui e vou saber que tem crase, tá? Então, isso aí são macetes para poder facilitar. Depois, mais um macetezinho aí, ó. Para saber se uma palavra aceita ou não artigo, basta usar o seguinte artifício. Então, para eu saber se ela aceita ou não artigo, eu tenho um artifício também. Exemplo, fui a Roma.
eu não sei se fui a Roma tem crase, vamos supor. Aí eu faço a troca por ou de ou da. Então, voltei de Roma, eu falo, ou eu falo voltei da Roma? Eu falo voltei de Roma. Então, eu sei que não vai ter crase. Por quê? Se eu colocar o da, se couber o da, quer dizer que eu tenho a preposição de mais o artigo a. Quando eu tenho preposição e artigo, eu tenho crase, porque a palavrinha da, ela é formada da preposição de mais o artigo a, tá? Então, forma a palavra da. Eu tenho a preposição e o artigo. Agora, aqui, na formação do de, eu só tenho preposição, certo? E aí eu não tenho artigo, então não tem crase. Então, dá para eu fazer essa troca aí. Fui a Roma, voltei de Roma. Se eu fizer a troca e eu usar o de ao invés do da, não vai ter crase, tá? Sempre vai ter que ter a preposição e o artigo. Depois, eu utilizo o crase na indicação do número de horas, expresso ou subentendido. Como assim expresso ou subentendido? Expresso é quando ele está escrito e subentendido quando dá a entender, certo? Então, às 7 horas, abrirei o portão. Então, está escrito lá, 7 horas. O filme começará às 8, está subentendido, né? Dá a entender que são às 8 horas, certo? Então, na indicação de número de horas, eu utilizo o crase. Depois, na expressão, a moda de, a maneira de. Mesmo que a palavra moda, maneira, venha subentendida. Então, mesmo que dê a entender, certo? Então, vamos ver um exemplo. Ó. Ele escreveu a Guimarães. Então, ele está subentendido, que é a maneira de Guimarães. Então, ó, ele escreveu a maneira de Guimarães. Tem crase, tá? Obrigatória. Vamos comer uma macarronada à moda italiana. Então, aqui está escrito, tá? Não está subentendido. Está expresso aí na nossa frase, na nossa oração, tá? Mais para frente eu vou explicar para vocês a diferença entre frase e oração também. Então, a moda de, a maneira de, vai ter crase. Depois, nas locuções adverbiais femininas. Então, primeiro, o que é locução, pessoal? Locução é quando eu tenho mais de uma palavra que tem a mesma função, certo? Então, aí no caso, locução adverbial, eu tenho duas palavras com a função de advérbio. Isso é locução. Então, exemplo aí. À toa tem duas palavras, tá vendo? Às escondidas, à noite, à vista, às pressas, às cegas, à força, à esquerda, à risca, à direita, tá? Então, esse aqui não tem um macete, não tem um artifício para a gente gravar. A gente tem que gravar mesmo, certo? Esse à toa aqui, muitas pessoas escrevem errado. Olha lá como escreve à toa, tem crase, tá? À toa. Então, locuções adverbiais femininas, que são essas aqui. Depois, nas locuções conjuntivas ou prepositivas. Então, é a mesma coisa. São mais de uma palavra, aqui que dá a entender que é uma conjunção e aqui que é uma preposição. Então, conjuntivas, à medida que, à proporção que. Depois, prepositivas, à beira de, à procura de, à espera de, à vista de, à força de, à custa de, à moda de e à mercê de, certo? Então, locuções a gente tem crase. Depois eu tenho crase nos pronomes demonstrativos. Pessoal, a gente tem crase em poucos pronomes, tá? A maioria deles não tem. Então, esse é um caso que tem crase. Nos pronomes demonstrativos, é bem facinho esse, ó. Aquele, aquela e aquilo. Então, vamos ver como que a gente sabe se tem crase ou não. Então, na prática, constatamos a existência da crase diante desses demonstrativos, substituindo-os por a este, a esta, a isto. Então, se eu puder trocar por a este, a esta e a isto, e der sentido na oração, vai ter crase. Então, vamos ver aqui, ó. O exemplo. Não irei àquele lugar. Não irei, eu vou substituir, ó. Não irei a este lugar. Deu sentido? Sim, então tem crase, certo? Não ligo aquilo que dizem. Não ligo a isto que dizem. Dá sentido? Sim, então tem crase, é só fazer a troca, tá? Irei àquela loja. Irei a esta loja. Dá sentido?
Sim, então tem crase, tá? Façam as substituições aí que vocês vão saber se tem crase ou não. Se der sentido, tem, certo? Depois, eu tenho crase quando eu tiver as palavras a que e a qual, certo? Então, e eu também faço a troca nesse caso aí, tá, pessoal? Ao que e ao qual. Então, vamos ver aí, ó. Sua ideia é igual a que tive. Seu pensamento é igual ao que tive. Então, deu para trocar? Deu. Se eu trocar por ao que, eu tenho crase. Então, olha lá. Eu troco por uma palavra masculina e vejo se encaixa o ao que. Se encaixar, eu tenho crase. Se não encaixar, não tem, certo? Então, sua ideia é igual a que. Seu pensamento, palavra masculina nesse caso, é igual ao que. Deu certo? Tem crase. Depois, a qual e ao qual. Então, a peça, a qual, palavra feminina aqui, né? E aí, vamos supor que eu não sei se tem crase. Então, vou colocar uma palavra masculina aqui e vou trocar por ao qual. Então, aí, a peça a qual assisti estava cheia. O filme ao qual deu sentido? Sim. Então, a peça também tem crase, certo? A mesma coisa da troca que a gente faz com o ao lá em cima, que eu expliquei anteriormente, tá? Só que a diferença aqui é que a palavra ela vem antes, tá? Naquele caso lá, a palavra feminina vem depois. Nesse caso, a palavra feminina vem antes, certo? Depois, a gente tem aí alguns casos especiais. Então, a gente tem um caso especial na palavra casa. Só é possível a aplicação da regra se a palavra estiver acompanhada. Então, volte cedo a casa. Não tem crase, porque a palavra casa está sozinha. Agora, se eu disser assim, ó, dirijam-se à casa paterna, ou dirijam-se à casa do pai, aí vai ter crase, tá? Porque a palavra casa está acompanhada, certo? Depois, eu tenho na palavra terra, que é um caso especial também. Só admitirá o emprego da regra quando estiver acompanhada. Então, voltou à terra onde nasceu. Tem crase. Se eu disser voltou à terra, não tem crase, certo? Tem que estar acompanhada aí também. E na locução prepositiva, a distância de. Então, nessa expressão, a distância de, ela deve estar determinada. Então, se eu disser assim, ó, achava-se a distância de 10 metros. Está vendo que eu estou determinando quantos metros? Qual é a distância? De 10 metros. Então, tem crase. Está determinada. Agora, se eu disser assim, ó, viu a distância? Não está determinada, então não tenho crase, tá? Isso são regras aí especiais. Então, vamos relembrar aí, ó. Eu uso crase diante de palavra feminina, aí eu utilizo aquele macete, né, dual. Depois, nomes geográficos, utilizo lá o macetinho também. Depois, indicação de horas. Expressões à moda, à maneira de, certo? Depois, locuções adverbiais femininas, prepositivas e conjuntivas. Uso crase em alguns casos, né? No pronome demonstrativo aquele, aquilo e aquela. A gente faz a troca, né? Por a este, a isto e a este, para saber se tem crase, se der sentido tem crase, certo? E pronomes relativos, a qual e a que, certo? Então, vamos continuar. Agora, quando a crase é facultativa? Como assim? Ela pode ou não ser usada. Quando que ela pode ou não ser usada? Deixa eu ler aqui os comentários. Nota 1000 no Enem. Tem algumas pessoas entrando aí. Depois eu deixo lá disponível a aula, tá bom? Então, crase facultativa. Então, quando eu posso ou não usar ela. Tanto faz se eu usar ou não. Então, antes de pronomes possessivos femininos, minha, sua e tua. Exemplo, não conte a minha mãe. Então, aqui nesse caso, eu posso ou não usar a crase, certo? Depois, nomes personativos femininos. Como assim? Nomes de mulheres, tá? Então, exemplo, ofereci um chocolate à Jordana. Eu posso ou não usar a crase, tá?
Tô colocando aí para vocês saberem, pessoal, porque às vezes cai esse tipo de regra, certo? Então, para vocês terem conhecimento que tem, vai ter vezes que tem lugares que você pode ou não usar a crase, e aí fica opcional. Então, pessoal, quando eu tenho, por exemplo, nomes históricos, um exemplo, se eu disser assim, ó, Júlio César contou suas façanhas a Cleópatra. Nesse caso aí, eu não tenho crase, tá? Em nomes históricos, eu não tenho crase. Então, Cleópatra, não tenho crase. E se o nome for modificado, se eu disser assim, ó, ofereci um chocolate à linda Jordana. Se eu modificar esse nome, eu der uma qualidade para ele. Aí, nesse caso, eu tenho crase, tá? Se eu disser a linda, aí vai ter crase, certo? Então, vamos continuar aí. Depois da palavra até, mais palavra feminina. Então, quando eu tiver a palavra até mais palavra feminina, a crase é facultativa. Bem simples, tá? Então, olha lá o exemplo. Vou até a cidade. Tenho até aqui e tem a palavra feminina cidade aqui. Facultativo. Agora, quando eu nunca vou usar a crase. Nunca vou usar a crase. Então, antes de palavras masculinas. O único caso, pessoal, que eu posso usar diante de uma palavra masculina é no caso, se eu disser assim, ó, poesia à moda de Drummond. Drummond é uma palavra masculina, mas como eu estou usando lá a regrinha do à moda, nesse caso, só nesse caso, tá? Então, nos outros casos, antes de palavras masculinas, não tem a crase, tá? Então, se eu disser assim, ó, a poesia a moda de Drummond, ou a poesia a Drummond. Pode vir assim, tá? Subentendido ou explícito. Diante de verbos, então, se eu disser assim, ó, Maria ficou a arder em febre, tá vendo? O verbo arder. Não tem o crase diante de verbos, tá? Quando o verbo vem depois, tá bom? Entre palavras repetidas, se eu disser assim, ó, dia a dia, face a face, frente a frente, não tem o crase, certo? Depois, a singular diante de palavra no plural. Então, se eu disser assim, ó, vieram a pressas, tem o a que está no singular e o pressas está no plural. Então, eu não tenho crase, porque esse a aqui ele tem que combinar com a palavra da frente, tá? Então, se aqui tivesse as, aí daria crase. Agora, se eu tiver uma no singular e o outro a palavra da frente estiver no plural, vocês vão saber que não tem crase, tá? Essa cai bastante. Pronome de tratamento. Então, os pronomes de tratamento eu não uso crase. Com exceção, pessoal, de senhora, senhorita e dona, tá? Os outros casos eu não uso crase. Isso aí tem que gravar. Depois, pronomes indefinidos. Exceção, outra ou outras. Quais são os pronomes indefinidos? A gente vai ter uma aula específica disso também mais para frente, tá? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês saberem. Algum, nenhum, todo, muito, pouco, etc. Então, pronomes indefinidos, não uso crase, só o outro. Então, lembre sempre da exceção. Pronomes pessoais, quais são? Eu, tu, ela, ele, nós, vós, eles, elas. Pronomes pessoais não tem crase. Pronomes relativos. A cuja, a quem. Os únicos pronomes relativos é aquele que a gente viu na regra lá em cima, a que e a qual, tá? Então, a esta, desculpa, a cuja e a quem não tem. Depois, pronomes demonstrativos, a esta e a essa. Os únicos que tem é aquela, aquele e aquilo, tá? E diante de palavras que exprimem tempo, futuro ou distância. Como assim? Se eu disser assim, ó, daqui a pouco, não tem crase, tá? Porque exprime um tempo futuro, daqui a pouco. Se eu disser assim, ó, de segunda a sexta, não tem crase. Se eu disser assim, ó, daqui à esquina, também não tem crase, porque é uma distância, tá? Daqui à esquina. Então, nesses casos aqui não tem crase. A maioria dos pronomes não tem crase, tá bom? As únicas exceções dos pronomes aqui vai ser senhora, senhorita e dona. Outra, depois os pronomes a que, a qual, aquilo, aquele e aquela. Só esses que tem crase, tá? Pode ou não ter crase. Esses outros aqui, todos não tem. A maioria não tem, tá?
São muitos poucos os que tem. E agora vamos tentar aqui resolver os exercícios. Então, tem o exercício aí do ITA. Vamos tentar aplicar a teoria aí na prática, certo? Então, dadas as sentenças. 1. Meu irmão dedicou-se a áreas literárias. Vocês estão vendo que a áreas, o a, ele está no singular e o áreas está no plural. Lembra da regra? Não existe crase quando tiver no singular e a palavra da frente no plural. Aqui teria que ter um S, certo? Então, aqui não tem crase, tá errado aí. Então, essa tá errada. 2. Estamos à espera de socorro. Estamos. Precisa de uma preposição. À espera também precisa de um a. Então, aqui eu tenho a crase, certo? Nesse caso, tá certo. Depois, transmita esta informação à sua excelência. Lembra que os únicos pronomes lá de tratamento que aceita crase é senhora, senhorita e dona. Esse pronome de tratamento sua excelência, não posso colocar crase, tá? Os únicos que pode é senhora, senhorita e dona. Então, aqui tá errado também, não tem crase. A única que tá certa é a espera. Lembra lá? Esse a espera tem até na regra lá em cima que a gente viu. Então, deduzimos que apenas a sentença número 1 está correta? Não, né? Apenas a sentença número 2 está correta? Sim, apenas a 2 está correta. Então, resposta certa, letra B, certo? Vamos aqui para mais um exercício que eu vou resolver aqui com vocês. Dadas as sentenças. 1. Lançaram-se a novas conquistas. Então, vamos ver se aqui utiliza crase. Lançaram-se a novas conquistas. Aqui, como eu não tenho S, tá um no singular, o outro no plural, não posso colocar crase, tá? Então, aí tá certo, não tem crase mesmo. 2. Não sei a quem puxastes. Aqui eu tenho o pronome a quem, o pronome relativo a quem. Não posso colocar crase. Os únicos pronomes que pode ter crase é o a qual e a que. Esse pronome a quem não coloca crase. Então, tá certa a frase aí, não tem crase, tá? Não sei a quem puxastes. 3. Procurei você de ponta a ponta. Lembra que palavras repetidas a gente não utiliza crase? Então, aqui eu tenho ponta a ponta, não utiliza crase. A frase está correta. Então, todas aqui não têm utilização de crase, certo? Então, constatamos que o acento indicador da crase, do a, deve ocorrer. Então, aqui a crase deve ocorrer em qual dessas? Em nenhuma. Tá certa as frases, nenhuma deve ter crase, certo? Dentro da regra, nenhuma tem que ter crase. Então, apenas na sentença número 1? Não. Apenas na sentença número 2? Também não. Apenas na sentença número 3? Também não. Em todas as sentenças? Também não. Nenhuma das alternativas. Resposta correta, nenhuma das alternativas. Nenhuma aqui eu vou usar a crase, certo? Então é isso, pessoal. Eu coloquei 2 exercícios, achei que não ia dar tempo. Então, agora eu vou abrir para poder conversar um pouquinho com vocês, tirar as dúvidas. E aí, quem quiser perguntar, tiver alguma dúvida, pode mandar aí que a gente vai esclarecendo aqui. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa em relação à aula ou das outras aulas, alguma coisa? Eu estou enviando, pessoal, os exercícios lá no grupo. Eu peço que vocês tentem fazer, e se tiver a possibilidade de me enviar, tá? Para que eu possa ver se vocês estão conseguindo fazer. Ou se tiver dúvida, pode me perguntar, me chamar. Tem alguns alunos que me chamam, perguntam separado, às vezes não quer falar lá no grupo, me pergunta, né? Alguma coisa que não entendeu ou que está com dificuldade de entender, tá? Não tem problema. Quando vocês tiverem dúvida, pode me mandar, tá bom? Então,
Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Ou tranquilo, deu para entender bem como que faz a crase aí? Próxima aula, pessoal, a gente vai ver o emprego do hífen, tá? Deixa eu ver aqui. Tranquilo, sua aula é muito boa. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Daiane. Deu para entender? Deu para entender, pessoal? Que bom, fico feliz. Se tiver dúvida, pode perguntar, tá, pessoal? A gente já conversa aqui e já tira as dúvidas. Ana Carolina, deu para entender? Tô ficando muito feliz, viu, pessoal? Todo mundo tá entendendo? Que bom que vocês estão entendendo. Ó, depois eu vou deixar lá disponível os slides, tá? E deixo a aula lá também gravada para quem não pôde assistir agora, for assistir depois, certo? Então, eu vou finalizar aqui. Eu fiz um pouquinho mais rápido, porque o Zoom ele cai, né? Então, eu pensei que não fosse dar tempo, mas sobrou bastante tempo, dá para perguntar. E você vai mandar os slides da aula no grupo? Sim, eu vou mandar, tá? Vou deixar lá no grupo disponível. Eu estava mandando, pessoal, no grupo de língua portuguesa, porque tem lá o grupo do cursinho, né? E eu estava mandando no grupo de língua portuguesa. Mas eu vou deixar disponível com o Lucas também e o Léo. Eles vão montar certinho lá para vocês terem acesso depois. Quem não pôde assistir, poder assistir, tá? Mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tranquilo para todo mundo? Depois, ó, tentem fazer os exercícios para poder assimilar. Com o exercício a gente vai assimilando, tá? Os exercícios que eu mandar lá no grupo. E se tiver alguma dúvida na hora de fazer, às vezes surge alguma dúvida, vocês me mandem. Podem mandar tanto no grupo ou pode me chamar, tá? Separado. Tem gente que não gosta de mandar no grupo. Pode me mandar separado que eu vou tirando as dúvidas de vocês, certo? Essa questão da crase é uma questão que cai bastante em vestibular, certo? E também na hora de escrever a redação. É bom a gente colocar uma informação a mais, né? Que a gente saiba que o professor que está analisando, que está corrigindo, vai saber que vocês têm o domínio dessa gramática da língua portuguesa. Por isso é importante vocês saberem a parte gramatical, né? Porque quem está corrigindo, que vê uma crase bem colocada, que vê na redação inteira a crase estiver certa, estiver correta, né? Estiver adequadamente colocada, a pessoa vai saber que vocês têm o domínio da gramática, têm o domínio dessa parte da língua portuguesa, né? Então aí vai ganhar ponto, certo? Então, por isso é importante saber escrever corretamente aí na redação. Então, eu vou finalizar aqui a nossa aula, vou deixar disponível lá no grupo, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Eu aguardo vocês, tá bom? Tchau e boa noite, gente. Tchau, gente. Boa noite.